Bom dia a todos. Hoje a gente vai começar um pouquinho das continhas, né? Segunda-feira nós fizemos uma introdução do porquê estudar bioestatística e agora a gente começa a ver um pouquinho mais da bioestatística propriamente dita, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai falar é de frequência, mas nós já falamos de frequência, nós já falamos de dados absolutos, de dados relativos, lá na aula de indicadores de saúde, não sei se vocês lembram. Então, a gente tem aqui, ó, frequência. O que significa frequência? Frequência é a quantidade de vezes que algo acontece, que algo aparece, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma tabela, para mostrar como exemplo pra gente, de nota de alunos, tá? Essa tabela, a gente tem aqui na coluna da esquerda as notas, tá? Quanto que cada uma vale. E do lado direito nós temos a frequência de alunos para cada nota. Então, a quantidade de alunos para cada nota. Isso significa que a nota 1, 2 alunos tiraram essa nota 1. A nota 2 foram tirada por 3 alunos e assim por diante aqui para frente. Somando essa frequência total, nós temos o que a gente chama de N, que é a quantidade de elementos que a gente utilizou, a quantidade de indivíduos que a gente utilizou para fazer essa pesquisa, tá? No caso aqui, a quantidade de indivíduos, a população é uma sala de aula, então a quantidade de indivíduos é o total de alunos da sala de aula, ok? Isso aqui a gente chama de frequência absoluta e é representada por um Fzinho, e nós já tínhamos falado sobre frequência absoluta quando a gente falou lá dos indicadores de saúde, falando que quando a gente falava de proporção de uma doença, né, no caso incidência ou prevalência ou coisas do gênero, nós colocávamos a quantidade de pessoas com aquela doença. Então, nós colocávamos a frequência de pessoas com aquela determinada doença. Sobre quem? Sobre um total da população. Lembram disso? Portanto, aqui, ó, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. O total daquilo sobre... a frequência daquilo que você está querendo ver sobre o total da população. O total, a frequência daquilo sobre o total da população. Estão vendo ali? Belezinha? Vou considerar que sim. Vocês podem me parar e perguntar, tá, gente? Aí, o que a gente tem como fazer também? Mostrar esses mesmos dados absolutos, que a gente já sabe, que é exatamente o número, só que mostrar ele de forma relativa. Então, quando a gente fala relativa, é em relação a alguma coisa. Nesse caso do exemplo ali, a gente está fazendo em relação a 100. Então, porcentagem. Esse dado relativo é referente a cada valor de frequência, porque você quer saber quantos por cento da turma tirou abaixo da média, quantos por cento da turma tirou acima da média, ou quantos por cento da turma tirou a nota 4 ou nota 3. Então, a gente consegue fazer isso, consegue ver essa frequência relativa quando a gente divide, então, esse valor de frequência sobre o total da população e, posteriormente, nós precisamos multiplicar por algo, no caso 100, para a gente ter a nossa resposta em porcentagem, tá? Tudo bem por enquanto? Tudo bem? Não. Não? Vou voltar, então. Ó, então aqui, a gente tem as notas dos alunos, tá? Então, pense que a gente está fazendo uma tabela das notas da sala de vocês, tá? Sorte que não é esse caso aqui, porque essas notinhas aqui estão muito baixas. Mas a gente está fazendo a tabela lá, então eu coloquei aqui nota, aqui eu coloquei as notas de vocês. Vamos supor que ainda aqui do lado tivesse o nome de cada um, tá? Tipo assim, tá bonitinho, beleza. E aí, em vez de eu colocar ali com os nominhos tudo separados, eu peguei e juntei tudo. Todos os alunos com nota 1 eu coloquei aqui, todos com nota 3 eu coloquei aqui, todos com nota 4 eu coloquei aqui, e assim por diante. E aí eu vi que para nota 1, eu tinha 2 alunos que tiraram nota 1. Nota 2, 3 alunos. Nota 3, 4 alunos. E assim por diante, até fechar o meu total de alunos, que eram 25 alunos. Beleza? Essa frequência aqui, então, é a quantidade de vezes que cada nota aparece para mim. Então, nós temos 2 vezes a nota 1, 3 vezes a nota 2,
e assim por diante. Então, isso a gente chama de frequência absoluta. É a quantidade exata ali, ó, o número inteiro, exatamente aquilo que a gente viu acontecer sobre aquele evento que a gente está estudando, que no caso, o evento aqui são as notas dos alunos, tá? E aí a gente quer pegar essas notas aqui, esses alunos, e basicamente ter uma noção da sala, de quantos por cento da turma está muito fraco, tá melhor, tá acima da média, tá tirando nota alta, tá tirando nota baixa. Para isso a gente precisa colocar isso de uma maneira que a gente consiga visualizar mais facilmente. E aí a gente usa a frequência relativa. Essa frequência relativa, então, nós precisamos da frequência absoluta para calcular e do total de elementos da população, que no caso aqui é 25, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando que 2 a cada 25 alunos da turma tiram a nota 1. 3 a cada 25 estão tirando a nota 2, 4 a cada 25 está tirando a nota 3 e assim por diante, certo? Aí, para a gente transformar isso, que é a frequência absoluta, nisso aqui, ó, do lado direito, que é a frequência relativa, a gente faz esse cálculozinho básico aqui que a gente aprendeu lá em indicadores de saúde, tá? Então, nós pegamos aqui o 2, que é a frequência que a gente quer saber para a nota 1, e dividimos pelo total. Daí tá aqui, ó, 2 dividido por 25, deu 0,08. Aí a gente multiplica por 100 para dar a resposta em porcentagem, e aí a gente tem isso aqui, ó, 8%. Então, 8% da turma tirou a nota 1, ok? Obviamente que se alguns valores se repetem aqui, ó, 2 aqui novamente, então é só você colocar 8% aqui, você já fez a continha, tá? Porque 8% da turma também tirou nota 4. Então, 8% aqui tirou nota 1, 8% aqui tirou nota 4, aí a gente viu para as outras notas também. 4 dividido por 25, que aqui é a nota 3, tem 4, a nota 5 tem 4. 4 dividido por 25, 0,16 vezes 6, vezes 100, 16%. E aí a gente coloca aqui, tá? Olha, equivalente para cada um desses, certo? Bom dia, Carol. Bom dia, prof. Tudo bem? Sala de aula, é? Você viu que bonita? Pois é. Tudo bem, pessoal, com vocês? Alô, alô? Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo bem. E Então, você? tá bom, passei para dar um oi para Carol poder tomar uma aguinha. Tomei um golinho do meu café aqui. Ah, do café. Puta, você podia mandar um café para cada um, né? Oxe! E tá com... Eu coloco um pouquinho de canela também para dar aquele gostinho, fica bem gostoso. Ah, que bom. Passei para dar boa aula a todos, tá bom? Obrigada, prof. Pessoal, boa aula, tá? Aproveitem. Obrigada. Qualquer Bom situação, só me procurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, prof. Tudo bem até aqui, gente? Então, a gente viu ali porcentagem de cada uma dessas frequências. Obviamente que se a gente estiver falando da turma inteira, os 25 alunos equivalem a 100%. Então, vocês podem fazer isso com regrinha de 3 também, não tem problema nenhum, tá? Tudo bem? Tudo bem agora? Alguém não entendeu essa parte? Agora eu consegui entender. Ah, tá. Tá bom. Alguém mais? Eu repito se precisar. Tudo certo? Então, eu vou passar adiante. Aí a gente tem aqui frequência absoluta acumulada. Basicamente, assim, é uma tabela que... Vocês lembram de fórmula de Bhaskara no ensino médio? Fundamental? Nem lembro quando que passou isso. Mas, naquela época, a gente falava assim, meu Deus, essa fórmula de Bhaskara a gente vai usar nunca. É quase isso, tá? A frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada é difícil a gente usar, porém a gente tem que saber, porque se uma hora a gente precisar, tá aqui. Tanto que tem alguns cálculos, algumas fórmulas que a gente usa a frequência absoluta acumulada, tá? Então é interessante que a gente saiba fazer. E como que a gente faz essa frequência absoluta acumulada? A gente está acumulando aqui a quantidade de pessoas que tem para cada evento, para cada valor, tá? Então, por exemplo, aqui, notas, né? 1. Então, quantas pessoas a gente tem até 1 ponto de média, até 1 ponto de nota? 2 pessoas só.
A quantas pessoas a gente tem até 2? A gente tem as 2 pessoas que tiraram 1, mais as 3 pessoas que tiraram 2. Então, a gente tem 5 pessoas tirando até nota 2. Quantas pessoas a gente tem até 3? Então, a gente tem as 2 que tiraram 1, as 3 que tiraram 2 e as 4 que tiraram 3. Então, a gente tem até 9. E assim por diante, tá? Obviamente que se a gente chegar aqui no 9, o número que tem aqui tem que ser exatamente o total, que é 25. Vai ser uma maneira super simples de colocar esses valores aqui de forma fácil. Primeira coisa que a gente faz é copiar aqui, ó, o primeiro valor. Então, o 2 foi copiado aqui na tabelinha de frequência absoluta acumulada. Obviamente que ele foi copiado, porque a gente falou que aqui, para tirar a nota 1 até a nota 1, a gente tem 2, então aqui a gente tem que repetir o 2, porque não tem nada antes dele, certo? Então, nós repetimos o primeiro valor. Depois disso, nós começamos a somar cruzado. Então, olha só. 2, que tá aqui, que a gente acabou de colocar, tá? Mais 3, fica 5. Ó, a gente coloca o 5 aqui. 5 mais 4, aí a gente coloca o 9 aqui. 9 mais 2 fica 11. Colocamos o 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 1, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 3, 22. 22 mais 3, 25. Certo? Como que a gente sabe que a gente fez certinho? Vendo que o último número realmente deu o total de elementos, ó. 25, 25. Digam para mim que entenderam. Sim? Sim. Não? Beleza. Então, tá bom. Vou considerar. E a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, que é a frequência relativa acumulada com as porcentagens, tá? Então, a mesma coisa que a gente fez da frequência absoluta, ó, absoluta acumulada, agora relativa acumulada. Então, a gente fez exatamente a mesma coisa, tá? Ó, o 8 a gente repete, ó, repetiu o 8 aqui, repetiu o 8, ó, só repetiu. O 12 a gente soma com o 8, então, ó, porque a gente começa a somar cruzado. 8 mais 12, 20. Ai, professora, então quer dizer que até um ponto nós temos 8% da turma. Isso. Até 2 pontos nós temos 20% da turma. Isso. Até 3 pontos, 36. Isso mesmo. Então, até 5 pontos aqui, ó, a gente tem 60% da turma. Meu Deus do céu, 60% da turma tirou abaixo da média. Então, quantos por cento tirou acima da média? E aí? 40. Isso mesmo, 40. Perfeito? Então, a gente consegue ter uma noção dessa turma, tá vendo? A gente usa dessa tabela de frequência para a gente ter uma ideia daqui da proporção, do quanto de alunos que estão aprendendo mais, que estão aprendendo menos. Nossa, 60% tirou abaixo da média. Pera, alguma coisa tem de errado? Qual será a dificuldade desses alunos? Será que é alguma dificuldade específica da matéria? Será que é o professor? Será que são os próprios alunos, que é um conjunto de alunos que não gostam de estudar, que não gostam de fazer a tarefa? Então, o que está acontecendo aqui? Ou aquela tarefa daquele bimestre foi muito difícil? Então, o que aconteceu que fez com que 60% da turma, que é uma quantidade grande, tenha tirado uma nota tão baixa, certo? Então, a gente consegue trabalhar com a frequência e observar uma situação, que é exatamente o que a gente faz com os cálculos de indicadores de saúde. Nós utilizamos aqueles cálculos que são cálculos de frequência, que a gente consegue averiguar porcentagem da população, e nós conseguimos, então, verificar uma situação daquilo que você estiver estudando, daquilo que você quiser ver. Tudo bem? Beleza? Por enquanto, com frequência? Tudo certo? Tudo. Isso é o que mais a gente vê nos artigos, é frequência, tá? Na televisão também, para falar sobre qualquer outra coisa. E aí a gente falou ainda na aula passada, a gente viu lá sobre mortalidade, né? Tudo aquilo que a gente estava falando antes. Deixa eu adicionar que tem mais gente entrando. Beleza, vou passar. Então, outro cálculo super fácil aqui, que é o cálculo de amplitude. O que é amplitude?
Quando o professor lá no ensino médio fundamental falava sobre amplitude, ele falava de uma medida medindo a diferença entre dois valores. E toda vez que a gente fala de diferença, nós estamos falando de uma continha de subtração, tá? Menos. Então, no cálculo de amplitude, que mostra o quanto esses dados são diferentes, tá? A gente tem que considerar o maior valor e o menor valor para fazer esse cálculo, porque a gente está querendo ver a maior diferença que existe ali naquele conjunto de dados. Então, para uma determinada situação, você teve 5 pessoas, para outra determinada situação, você teve 25 pessoas de uma mesma população. Qual que é a maior variabilidade aqui? Qual que é a maior diferença entre essas situações? Quanto que a gente tem de diferença na frequência dessa situação? E aí a gente considera aqui, então, o maior valor, 25, menos o menor valor, que é 5. Então, a gente tem uma diferença de 20 elementos, ó. Do maior para o menor, nós temos uma diferença de 20 elementos. Tudo bem? Sim? Beleza? Silêncio é uma resposta para mim. Continuando. Moda. Vocês já viram moda, né? O que está na moda hoje em dia? Muitas coisas. Quando a gente fala de moda... Oi? Máscara estampada. Máscara. Máscara tá na moda, né? Verdade. Daí tem vários tipos de máscara. E uma pode ser que seja vendida numa maior frequência, não pode? Então, aquela que, tipo, mais vende. Apesar que, ultimamente, eu tô vendo um monte de máscara bem doida, né? Tem umas de personagem, umas de florzinha. A minha é preta e tem uma roxinha. Que chiquérrima na minha moda. Então, a moda, quando a gente fala de moda, ela tá na moda, é porque é aquilo que mais se repete, é o que as pessoas mais usam, né? A tal da máscara hoje em dia. Então, quando a gente falar de moda dentro dos nossos valores, nós vamos ver aquela que tem mais frequência, aquilo que a gente está vendo acontecer mais. Então, a gente vê o número de maior frequência. Aqui, temos um exemplo de conjunto de dados, tá? Desse conjunto de dados, nós olhamos aqui e queremos saber qual é a moda desses valores ali. Qual é a moda do número aqui? Qual que vocês acham que é a moda aqui? Para esse exemplo. 4, isso mesmo, aquele que mais repete, numa maior frequência. Ó. Então, 4, nós temos 4 repetições. Então, uma frequência de 4 para o valor 4, certo? Porém, vamos supor que... Deixa eu sair aqui e colocar, acrescentar. Vocês não estão mais vendo, né? É que eu já vou. Peraí. Não, prof, não dá para ver. Bem, já vou deixar vocês verem. Pronto. Agora vocês estão vendo de novo, né? Agora sim. Beleza. Agora, olhem o outro exemplo aqui que eu acabei de colocar. Qual é a nossa moda? Quatro. Ah, você colocou outra, né? Uhum. Pode ter duas, né? Pode ter 4 e 5. Isso mesmo, pode ter duas. Perfeito? Então não tem problema a gente falar que tem duas modas, tá? Então, no caso aqui é um bimodal, nós temos o 4 e o 5 como moda desse conjunto aqui. Beleza? Tudo bem? Tudo certo, né? Moda é facinho. Professora, pode ter mais de duas? Pode, daí a gente chama de polimodal. Beleza. Beleza? Então, beleza, vamos passando. Beleza. Mediana. Então, o que é a mediana? A gente está falando dos valores centrais, tá? Quando a gente fala mediana, é porque a gente está falando exatamente do valor que fica no meio ali, tá? Exatamente o valor do meio. Quando a gente fala exatamente o valor do meio, a primeira coisa que a gente tem que fazer com os dados é organizar esses dados em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Nós precisamos organizar, porque caso contrário, se a gente não organiza os dados que a gente coletou,
simplesmente o que vai acontecer? Você vai pegar ali o valor errado do meio, e daí você não vai encontrar a mediana correta. Então, a gente precisa organizar em ordem crescente. Depois de organizado em ordem crescente, é que a gente define quem é o valor do meio. Se nós falarmos de um N, ó, N é algo que vocês vão anotar, que a gente vai ver sempre. Então, o N é a quantidade de elementos que você tem. Nesse caso aqui, ó, o nosso N é 5, porque a gente tem 5 elementos, ó. Esse é um elemento, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro. Então, nós temos 5 elementos. Se o nosso N é 5, ele é ímpar. Se é ímpar, fica muito mais fácil de encontrarmos a mediana, porque organizando em ordem crescente esses dados, nós só olhamos para o do meio, que é o 5, e pronto, encontramos esse valor. Tudo bem? Sim? Sim. Beleza. Aí você só escreve ele ali, 5, ok? Não é pegadinha, é fácil assim, beleza. Então, quando a gente vê um N de 6, então, porque agora já não é mais um N ímpar, agora é um N par. A gente organiza esses dados, ó. Então, organizamos aqui. Quando a gente organizou eles, a gente tem que olhar para o valor do meio. Mas qual seria o valor do meio aqui? A gente teria que calcular, porque nós temos 2 valores no meio, certo? Dessa vez, nós temos o 3 e o 5 aqui no meio. Então, o que a gente faz? A gente pega exatamente esses 2 valores do meio, soma e divide por 2. Basicamente, a gente está fazendo a média dos 2 valores do meio, tá? Então, a gente pegou os 2 valores do meio, 3 mais 5. Tá entre parênteses, porque tudo que tiver dentro do parênteses, nós fazemos antes. Lembram disso? Perfeito. Então, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, a mediana, nesse caso, é 4. Tudo bem com mediana? Tudo? Tudo. Tá bom. Tudo bem. Vocês viram o videozinho de um menino no caldeirão do Hulk lá, que ele colocou o menininho para os menininhos lá, os gênios, para fazer as contas muito rápido? Eu fiquei chocado com aquele japinha. Meu Deus, eu o que era? olha, não, o que era aquilo, né? Eu não sei fazer conta de cabeça, tá? Eu sou muito inteligente para colocar na fórmula, Nossa Senhora, você me dá uma fórmula que eu faço. Mas fazer de cabeça, mas nunca, não sei fazer nem mais 2 mais 2 de cabeça. Pra que eu vou fazer isso se tem a calculadora, não é mesmo? Só que o menino, gente, ele fazia tudo Não consigo nem na calculadora. Imagina! E tipo assim, e tudo que os cálculos que eles davam para eles ali, que é simples de fazer na calculadora, né? Mas olha só, vocês viram que ele colocava lá tanto, mais tanto, menos tanto, dividido por tanto, vezes tanto, mais tanto, né? E aí, nesse caso, matemática básica, o que se faz antes? A divisão, a multiplicação, a soma, a subtração, são coisas básicas ali que mudam o resultado e que mudam para errado se a gente não souber fazer, tá? Então, é importante que vocês lembrem disso também, dessa parte básica. Deem uma olhada no vídeo do menininho, não para vocês ficarem tristes, né? Porque eu fico triste olhando aquele vídeo. Mas, meu Deus, como eu sou burrinha perto daquele menino. Porque ele é maravilhoso, meu Deus. E aí, a gente conseguir fazer aquilo, a gente não vai, tá? Mas então usa a calculadora e vê o que foi feito primeiro, o que faz primeiro, como que tá dentro do parênteses, o que tá fora do parênteses. Matemática básica, eu sei que a maioria aqui sabe, mas eu sei também que tem gente que não sabe, que tem vergonha de falar. Então, dá uma estudadinha disso, né, a parte ali, dá uma olhadinha nas aulinhas lá do ensino médio, fundamental, porque são coisas básicas que mudam o resultado da gente, tá? Beleza? Tudo bem por enquanto? Tudo? Beleza. Peraí. Eu vou fazer uma coisa, eu vou parar de gravar e vou gravar de novo, porque eu tô tendo um problema de baixar os vídeos. Peraí. Parei.